Olá, tudo bem? Começamos o Opinião América News desse fim de semana. Hoje, domingo, estou em Downtown Miami. Domingo de sol, poucas nuvens no céu, temperatura agradável. Ainda não faz muito calor, 77 Fahrenheit. Nós estamos ainda na primavera, né? Mas em alguns dias da semana que passou, pudemos ter uma pequena prévia de como deverá ser o verão, em especial aqui no sul da Flórida. Como sempre fazemos, destacando as notícias de maior relevância na semana, eu quero trazer essa que, sem dúvida alguma, é a notícia mais importante para tratarmos nesse fim de semana. Aliás, é a notícia que também concentrou a nossa atenção ao longo dos últimos dias, por que não dizer ao longo dos últimos anos. Aliás, essa notícia que tem sido destaque e alvo de muita curiosidade ao longo dos últimos milênios. Eu quero trazer a notícia sobre esse personagem, diferente do que fazemos, sempre destacando 3 notícias que acabam repercutindo aqui nos Estados Unidos e de uma certa forma também em outros locais do mundo. Hoje eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês para que nós possamos revisar essa notícia que reverbera ao longo dos tempos e que impacta a vida de todos que têm contato com ela. Eu falo desse personagem, o título no nosso thumbnail já fala um pouco sobre a abordagem que queremos dar. Eu quero falar sobre esse homem que foi, de forma injusta, condenado à pena de morte. Esse homem que, mesmo apenas fazendo o bem, apenas espalhando o amor, apenas se dedicando a um projeto que estava muito claro, com convicção, com renúncia, com abnegação, com esvaziamento, ele cumpriu essa missão do começo ao fim, sabendo que o desfecho iria favorecer toda a humanidade, todo aquele que cresce nessa história de entrega. Eu estou falando do personagem que é lembrado nesse domingo de Páscoa. Esse homem que foi preso, que foi julgado, que foi condenado à pena máxima à época, a pena de morte, que previa a pena mais cruel, a pena da crucificação. Eu falo sobre alguém que não merecia ter tido esse fim, pelo menos o que se aguardava como fim. Porque hoje, no domingo, após 3 dias da consumação de uma pena dolorosa que acabou mudando a história por completo, acabou dividindo a história em 2 fases, teve o seu grande finale exatamente num domingo como hoje, onde todas as tentativas do inferno foram escancaradas e vencidas, onde a morte foi verdadeiramente tragada pela vida e onde nós pudemos ver o surgimento do verdadeiro Redentor. Esse homem que foi alvo de uma injustiça, porque os crimes que foram imputados a ele, na verdade, não existiram. Eu falo de um homem que não teve culpa, que nunca errou, que nada poderia pesar sobre ele como um mal feito, mas que mesmo assim
se entregou e foi calado para o cumprimento da pena máxima, que seria parte dessa sua missão. Eu falo de um homem que após 3 dias reverteu por completo o peso de culpa de toda a humanidade, porque levou sobre si naquela cruz a dívida que era minha, que era sua, que era nossa, as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, tudo aquilo que estava como castigo que foi sobre ele e que, ao ser revertido na cruz, através da obra redentora final da ressurreição, que é o motivo da celebração desse domingo, nos abre um caminho para a paz, para um novo ciclo, para uma nova estação, nos resgata da morte e nos coloca em condição de viver uma vida, não só aqui, mas uma vida eterna. Esse castigo que foi levado sobre ele e que, através de todo o sofrimento, nos abre também a oportunidade para cura, através das feridas que ele sofreu e que carregou sobre ele as nossas enfermidades, os nossos dilemas, as nossas dúvidas, aquilo que nos separava acaba sendo também novamente reconciliado através desse sacrifício de amor. Hoje eu dedico Opinião América News para essa história, que é mais do que verdadeira, que continua viva, apesar de tantos anos já terem se passado, e que só renova a nossa certeza de que, como ele ressuscitou e novamente retornou aos céus, deixando a promessa de que um dia ele voltaria para nos buscar, e que o nosso papel seria, na verdade, nos mantermos sempre fiéis e crendo nessa promessa, nesse retorno, e da mesma forma nos espelhando nele como nosso modelo, para entregarmos também as nossas vidas dedicadas a tudo que ele nos ensinou. Que esse domingo e que essa notícia e que essa história possa nos inspirar um pouco mais a tentarmos melhorar sempre, a buscarmos um sentido maior em tudo que fazemos, a descobrirmos que esse sentido maior nós encontramos nele, e que nós possamos viver dessa forma de abnegação, de renúncia, de entrega, de serviço ao próximo, e que a gente tenha também em mente que tudo que eventualmente possa parecer já está morto nas nossas vidas, nele pode voltar a viver. O poder da ressurreição que nós celebramos nesse domingo, ele está disponível para todos nós. Ele está disponível para aquilo que nós tivermos já como perda, às vezes até irreversível. Esse sentimento de que nós temos nele tudo o que precisamos e encontramos nele um novo destino, um novo caminho, um caminho de vida e não mais um caminho de morte, seja em qualquer morte que de repente tentar nos confrontar. Que você seja renovado, que eu seja renovado, que nós possamos ser renovados com essa mensagem de esperança. O terceiro dia chegou,
O dia da ressurreição chegou. E essa é a notícia de hoje, aqui no Opinião América News. Que você tenha uma ótima semana, que você seja abençoado e que você possa viver também nessa dimensão, nessa perspectiva, sabendo que não acabou, só está começando, porque ele vive. Valeu demais, um forte abraço, até mais, tchau, tchau.